Título 4 Taxas Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas. Vide Ato Complementar número 34, de 1967, art. 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Redação dada pelo Ato Complementar número 31, de 1966, parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se, e, utilizados pelo contribuinte, a, efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título, b, potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento, segunda, específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas, terceira, divisíveis, quando suscetíveis de utilização separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. Art. 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as Constituições dos Estados, as leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios e a legislação com elas compatível, competem a cada uma dessas pessoas de direito público. Título V. Contribuição de melhoria art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos, e, publicação prévia dos seguintes elementos, a, memorial descritivo do projeto, b, orçamento do custo da obra, c, determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, d, delimitação da zona beneficiada, e, determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas, segunda, fixação de prazo não inferior a 30 dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior. Terceira, regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial. Primeiro, a contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a linha C, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização. Segundo, por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo. Título 6. Distribuições de receitas tributárias. Capítulo e disposições gerais art. 83. Sem prejuízo das demais disposições deste título, os estados e municípios que celebrem com a União convênios destinados a assegurar ampla e eficiente coordenação dos respectivos programas de investimentos e serviços públicos, especialmente no campo da política tributária, poderão participar de até 10% da arrecadação efetuada, nos respectivos territórios, proveniente do imposto referido no artigo 43, incidente sobre o rendimento das pessoas físicas, e no artigo 46, excluído o incidente sobre o fumo e bebidas alcoólicas. Parágrafo único. O processo das distribuições previstas neste artigo será regulado nos convênios nele referidos. Art. 84. A lei federal pode cometer aos estados, ao Distrito Federal ou aos municípios o encargo de arrecadar os impostos de competência da União cujo produto lhes seja distribuído no todo ou em parte. Parágrafo único. O disposto neste artigo, aplica-se à arrecadação dos impostos de competência dos estados, cujo produto estes venham a distribuir, no todo ou em parte, aos respectivos municípios. Capítulo 2. Imposto sobre a propriedade territorial rural e sobre a renda e proventos de qualquer natureza art. 85.
serão distribuídos pela União, e, aos municípios da localização dos imóveis, o produto da arrecadação do imposto a que se refere o artigo 29, segunda, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, o produto da arrecadação, na fonte, do imposto a que se refere o artigo 43, incidente sobre a renda das obrigações de sua dívida pública e sobre os proventos dos seus servidores e dos de suas autarquias. Primeiro, independentemente de ordem das autoridades superiores e sob pena de demissão, as autoridades arrecadadoras dos impostos a que se refere este artigo farão entrega, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, das importâncias recebidas, à medida que forem sendo arrecadadas, em prazo não superior a 30 dias, a contar da data de cada recolhimento. Segundo, a lei poderá autorizar os Estados, o Distrito Federal e os municípios a incorporar definitivamente à sua receita o produto da arrecadação do imposto a que se refere o inciso 2º, estipulando as obrigações acessórias a serem cumpridas por aqueles no interesse da arrecadação, pela União, do imposto a ela devido pelos titulares da renda ou dos proventos tributados. Terceiro, a lei poderá dispor que uma parcela, não superior a 20%, do imposto de que trata o inciso I seja destinada ao custeio do respectivo serviço de lançamento e arrecadação. Suspensa a execução pela RSF número 337, de 1983, capítulo 3º Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios Seção e Constituição dos Fundos Art. 90. O fator representativo do inverso da renda per capita, a que se refere o inciso 2º do artigo 88, será estabelecido da seguinte forma: inverso do índice relativo à renda per capita da entidade participante, fator até 0,0045, 0,4 acima de 0,0045 até 0,0055, 0,5 acima de 0,0055 até 0,0065, 0,6 acima de 0,0065 até 0,0075, 0,7 acima de 0,0075 até 0,0085, 0,8 acima de 0,0085 até 0,0095, 0,9 acima de 0,0095 até 0,010, 1,0 acima de 0,0110 até 0,0130, 1,2 acima de 0,0130 até 0,0150, 1,4 acima de 0,0150 até 0,0170, 1,6 acima de 0,0170 até 0,0190, 1,8 acima de 0,0190 até 0,0220, 2,0 acima de 0,220 a 2,5. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, determina-se o índice relativo à renda per capita de cada entidade participante, tomando-se como 100 a renda per capita média do país. Seção 3ª. Critério de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios Art. 91. Do Fundo de Participação dos Municípios a que se refere o art. 86, serão atribuídos, redação dada pelo Ato Complementar número 35, de 1967, e 10%, aos municípios das capitais dos estados, redação dada pelo Ato Complementar número 35, de 1967, segunda, 90%, aos demais municípios do país. Redação dada pelo Ato Complementar número 35, de 1967, primeiro a parcela de que trata o inciso I será distribuída proporcionalmente a um coeficiente individual de participação, resultante do produto dos seguintes fatores. Redação dada pelo Ato Complementar número 35, de 1967, a, fator representativo da população, assim estabelecido. Redação dada pelo Ato Complementar número 35, de 1967, percentual da população de cada município em relação à do conjunto das capitais, fator até 2%, 2 mais de 2% até 5%, pelos primeiros 2%, 2 cada 0,5% ou fração excedente, mais, 0,5 mais de 5%, 5b, fator representativo do inverso da renda per capita do respectivo estado, de conformidade com o disposto no art. 90, redação dada pelo Ato Complementar número 35, de 1967, segundo, a distribuição da parcela a que se refere o item segundo deste artigo, deduzido o percentual referido no artigo 3º do Decreto-Lei que estabelece a redação deste parágrafo, far-se-á atribuindo-se a cada município um coeficiente individual de participação determinado na forma seguinte, redação dada pelo Decreto-Lei número 1881, de 1981, vide Lei Complementar número 91, de 1997, categoria do município. Segundo seu número de habitantes até 16.980 pelos primeiros 10.188 coeficiente 0,6 para cada 3.396, ou fração excedente, mais coeficiente 0,2b, acima de 16.980 até 50.940 pelos primeiros 16.980 coeficiente 1,0 para cada 6.792 ou fração excedente, mais coeficiente 0,2c, acima de 50.940 até 101,880 pelos primeiros 50.980
1940 coeficiente 2,0 para cada 10.188 ou fração excedente, mais coeficiente 0,2D, acima de 101.880 até 156.216 pelos primeiros 101.880 coeficiente 3,0 para cada 13.584 ou fração excedente, mais coeficiente 0,2, acima de 156.216. Coeficiente 4,0 terceiro para os efeitos deste artigo, consideram-se os municípios regularmente instalados, fazendo-se a revisão das cotas anualmente, a partir de 1989, com base em dados oficiais de população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Redação dada pela Lei Complementar nº 59, de 1988, seção 4ª Cálculo e Pagamento das Cotas Estaduais e Municipais art. 92 O Tribunal de Contas da União comunicará ao Banco do Brasil S.A., conforme os prazos a seguir especificados, os coeficientes individuais de participação nos fundos previstos no art. 159, inciso I, alíneas A, B e D, da Constituição Federal que prevaleceram no exercício subsequente, redação dada pela Lei Complementar nº 143, de 2013, produção de efeito, vide Lei Complementar nº 143, de 2013, e, até o último dia útil do mês de março de cada exercício financeiro, para cada Estado e para o Distrito Federal, incluído pela Lei Complementar nº 143, de 2013, produção de efeito, segunda, até o último dia útil de cada exercício financeiro, para cada município, incluído pela Lei Complementar nº 143, de 2013, produção de efeito, parágrafo único. Far-se-á nova comunicação sempre que houver transcorrido o prazo fixado no inciso I do caput, a criação de novo Estado a ser implantado no exercício subsequente, incluído pela Lei Complementar nº 143, de 2013, produção de efeito.